Bem-vindos ao Jubileu de Ouro do Seminário Batista do Cariri. Para celebrarmos este evento, temos uma semana cheia de atividades especiais que nos ajudam a relembrar os primeiros 50 anos deste seminário. O Instituto Bíblico Batista, hoje conhecido como Seminário Batista do Cariri, foi fundado no dia 25 de fevereiro de 1946
na cidade de Juazeiro do Norte. Nesta época, 9 anos após a chegada do primeiro missionário na região, o trabalho já contava com 8 obreiros: Eduardo e Inês McLean, George e Bertha Knudsen, Jim e Florence Wilson, Dona Elizabeth Mills e Dona Luisa Kinzel. Antes mesmo de organizada a primeira igreja na região, os pioneiros já sentiam a necessidade de preparar obreiros para esta região tão carente. Este amor pela evangelização e esta preocupação pela formação de outros obreiros estão refletidos nas primeiras linhas da saudação de Dona Inês dirigida aos irmãos. Aos caros irmãos reunidos para esta ocasião auspiciosa, nesta hora faço uma imagem no meu pensamento do ano em que, utilizando o curso bíblico de Moody, eu ensinava 3 pessoas sentadas em torno de nossa mesa, numa casa alugada situada à rua Padre Cícero, entre a praça e a matriz, a qual alugamos do senhor Odílio Figueiredo. Depois mudamos o local do estudo para uma salazinha de escola dominical, atrás do auditório da congregação, na Rua do Cruzeiro. Ao retornarem de suas primeiras férias nos Estados Unidos, o senhor Jim e a dona Florence fundaram o Instituto Bíblico do Cariri, em que eu e meu marido servimos como professores. Foi um começo simples, mas vejam os irmãos o que Deus tem feito por meio daqueles que dedicaram suas vidas à preparação de homens e mulheres para a propagação do Evangelho dentro e fora do Brasil. As primeiras aulas foram realizadas no Templo da Congregação Batista, na Rua do Cruzeiro. Depois, o Instituto funcionou em vários locais alugados, até conseguirem comprar um local próprio. Não foi fácil encontrar quem vendesse um terreno aos crentes nesta cidade tão idólatra. Tentaram comprar uma grande casa que tinha sido quartel de Lampião. O dono, muito católico, recusou vender aos protestantes. Em 1948, conseguiram comprar um terreno na esquina das ruas São Paulo e São Luís, local onde foi construído o primeiro prédio deste centro de ensino cristão.
Deus trouxe outros missionários para completar a equipe no Cariri. Tomé Wilson e Eveline Olsen chegaram solteiros e logo se casaram. Haroldo Reiner e sua esposa Ruth chegaram em 1949. Pedro Brooks veio em 1951 e casou-se com Dona Luísa, uma das pioneiras. Dona Berenice Lynn também chegou em 51. As lágrimas me embargam a voz, que foi o ilustre professor Jim Wilson, fundador e diretor dessa instituição por vários anos. Eu tenho certeza absoluta que foi ele a pessoa, o elemento usado por Deus para me tirar de lá, daquelas circunstâncias difíceis que me amarravam, absolutamente contrária à posição que ele me colocou como usado por Deus. Lá do mato, lá da agricultura, já casado, com 3 filhos, pobre, e ele teve a coragem de me chamar e assumir as despesas financeiras do nosso sustento. 5 pessoas. Fizemos várias viagens em vários municípios. Missão Velha, começa ali, onde uma vez pregamos lá, rodeado por mais de 40 soldados. E ele me escolheu para aquele dia, usando aquelas palavras bem simbólicas. Assis, nós somos soldados de Deus, vamos para a luta e olha, você, cá entre os meus soldados, você é o que eu mais considero para este momento. Senhor Eduardo havia fundado uma escola primária que ficou sob os cuidados do Instituto Bíblico Batista. Em 1950, foi acrescentada uma escola preparatória de nível ginasial para preparar os alunos que ingressariam no Instituto. Hoje, esta escola é o Ginásio Batista do Cariri, uma das mais antigas e respeitadas escolas da região. Eu era recém-convertido quando cheguei ao Instituto Bíblico Batista de Juazeiro do Norte. Era chamado assim naquele tempo seminário. Eu vinha de um meio completamente católico, sem menor entendimento do que era o Evangelho, a não ser o fato de que eu cria em Jesus Cristo como meu Salvador. Não entrei diretamente no seminário. Naquele tempo eram tempos heróicos. Quem sabia ler era doutor. Entrei num curso chamado curso de preparação. É bom mencionar que a excelência acadêmica desse seminário se deve ao missionário Tomé Wilson. Ele nos tomou naquela época e em 2 anos nos fez absorver o que levava-se 4 anos de estudos naquela época, que era o ginásio. Foi aí meu primeiro contato com estudos verdadeiramente duros. Um exame de geografia que tinha, não sei, o número eu não me lembro mais, 900 questões parece que era, mas eu sei que tinha todos os rios do mundo, todas as montanhas, todos os lagos, todas as correntes marítimas, todos os ventos, todas as capitais. Ainda hoje, se você disser assim, onde é que fica Katmandu? Sabe o que é isso? Eu vou com meu dedo aqui de olho fechado e vou no mapa e boto. Mas esse foi o exame de geografia que nós completamos o curso de geografia. O professor era seu Tomé. Foi meu 2º ano aqui na escola. Não quero mencionar nomes, mas eu sinto na obrigação de mencionar, porque a excelência acadêmica dessa escola vem do seu Tomé. O seu Tomé e o seu Jim formavam uma dupla perfeita nesse seminário. Ele queria as coisas práticas, ele queria resultados práticos. Por ele, o seminário não atingiria a excelência acadêmica que atingiu. E, ao mesmo tempo, o seu Tomé sempre estava lutando por excelência acadêmica. Eu acho que, por o seu Tomé, o seminário não teria alcançado os resultados práticos de trabalho que alcançou. Mas eu estive numa época aqui em que muitos professores colaboraram. E uma época que pode-se dizer que a soma das partes era maior do que a soma do todo. Exultai, exultai, vinde todos
mencionar aqui três coisas que mostram, três coisas que são realidades, foi mesmo, aconteceu, e que mostra o nível dos alunos, pelo menos na chegada. Na saída já eram um pouquinho diferentes, né? Mas olha, conta-se que um aluno aqui no início veio, estudou um semestre e tal, e aprendeu a usar muito a palavra aliás. E tudo que ele falava, ele dizia aliás, aliás, aliás. Ele achou bonita essa palavra. E quando ele voltou falando no aliás. E outro olhou e disse, mas que rapaz sabido, né? Então, era com uma palavra desta que se chamava a atenção. Outro aluno, depois de estudar com o senhorzinho Wilson, estudar Bíblia lá em Êxodo, e estudar muito acerca de Moisés, o curso de Bíblia era concentrado na época muito em conteúdo da Bíblia, e Moisés foi muito apresentado. Lá numa aula, não foi em prova escrita, foi publicamente, o professor Jim perguntou, fulano, me dê uma prova da mansidão de Moisés. E ele disse, Moisés matou um egípcio. Então estes eram os nossos, éramos nós naquela época. Ainda houve outro que, depois de estudos, o professor se levantou e perguntou, fulana, esta foi uma moça, este anterior foi um rapaz, fulana, o Velho Testamento é muito citado no Novo? Ela disse, não, professor, mas o Novo é bastante citado no Velho. Então, éramos nós naquela época. E quando eu digo éramos nós, eu estou principalmente dizendo, era eu. Eu que fui tirado lá, no momento que eu saí, eu estava plantando caroço de algodão lá numa roça, semi-analfabeto. E cheguei e fui jogado neste mundo de cultura, este mundo maravilhoso de estudos.